Olha aí, né, pessoal? Então, uma obra de arte, né, uma obra de arte tem gerado toda uma repercussão bastante negativa aí. Ela foi exposta, ou está exposta, ainda não sei, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a artista responsável diz que ela tem um determinado significado, mas o que todo mundo percebeu ali é que se trata de uma clara apologia ao aborto, né? Tem aqui as fotos dessa obra de arte maravilhosa e tudo mais, exposta em pleno espaço ali da Universidade Federal. Realmente uma coisa abominável, ridícula, patética sob todos os aspectos. Mais patética ainda é a explicação da artista a respeito dessa obra, dessa exposição aí, né? Então vamos conversar sobre essa obra de arte patética, ridícula aqui, que sob todos os aspectos é muito feia, desprovida de qualquer sentido estético, né? E também conversar sobre a cara de pau da pessoa que fez isso aqui, dizendo que, na verdade, não tem nada a ver com aborto. Claro que não, essas crianças aqui penduradas de cabeça para baixo, os bebês aqui, não tem nada a ver com isso, né? Vamos conversar sobre esse tema aqui, sobre como a questão do aborto é praticamente assim, uma unanimidade nesses espaços acadêmicos, públicos, realmente uma coisa assustadora, né? Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, essa obra de arte aí, que não tem título, não tem o nome dela, não tem explicação do objetivo e tudo mais, é aquela história, né? Quando uma obra de arte é feia, é ruim, tem que ter alguma coisa ali dizendo que é uma obra de arte, porque senão ninguém nem sabe, né? Mas ela foi exposta pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG, né? Porque eu não sei se é Rio Grande do Sul ou se é Rio Grande apenas, mas não sei porque que chama FURG, né? Deveria ser UFRG, é isso mesmo, é do Rio Grande, não é Rio Grande do Sul, é a Universidade Federal do Rio Grande, mas é gaúcha também, né? Isso aqui foi exposto lá, então, alguns dias atrás, não sei se hoje a coisa ainda está lá, né? Mas você pode ver as fotos aqui e olha só, né? Essa imagem principal dessa árvore aqui, né? Digamos assim, o que que tem nessa árvore? Tem um tecido grande que vem aqui se desenrolando ao longo do corredor, que parece assim um cordão umbilical, eu diria, né? E aí depois ele chega até essa árvore aqui, que são galhos secos de uma árvore qualquer, né? Posicionados aqui com vários bonecos representando bebês, eu diria, de cabeça para baixo aqui dentro de tecidos vermelhos, como você pode ver aqui nesse destaque, representando não sei o que, parece sim uma exposição de abortos, essa é a grande verdade. E quem passou por lá viu isso também. Olha só, por exemplo, o que que diz essa pessoa aqui, Clarinha, né, que imagino que seja uma aluna lá dessa universidade, dizendo o seguinte: tem uma árvore de abortinhos no pavilhão 4. É isso que ela entendeu, uma árvore de abortinhos, nas palavras dela aí, não é? E a coisa ficou tão feia que a universidade teve que vir a público explicar o motivo dessa obra, o que que ela significava, né? Então, ela foi instalada nas dependências da universidade em alusão a um evento direcionado a estudos ambientais, acompanhado por cerca de 150 pessoas, entre estudantes e interessados. Então, essa obra teria o intuito de promover a reflexão sobre o papel de interdependência entre nós e a natureza e como as violências praticadas sobre a natureza refletem em violências praticadas conosco. Isso aqui é a explicação do reitor aqui de Extensão e Cultura, Daniel Prado, que foi citado na publicação no Instagram lá da universidade, né? Então, vamos lá, isso aqui não faz o menor sentido, o que eles estão falando é um monte de gororoba intelectual, essa é a verdade aqui, né? Basicamente estão dizendo que nós praticamos violência contra a natureza pratica violência contra nós. Tá, beleza, o que um cordão umbilical gigantesco e crianças abortadas de cabeça para baixo significam dentro desse contexto aí, né? E aí, ele, concedendo uma entrevista à Gazeta do Povo, que é onde eu estou lendo essa notícia aqui, esse camarada informou que esse tema foi escolhido devido à recente derrubada de áreas verdes no município de Rio Grande e que a jornada de estudos ambientais tratou do assunto com palestras, oficinas e também por meio da arte. Continuo sem entender o que crianças penduradas de cabeça para baixo tem a ver com isso, né? Olha só o que ele falou. Convidamos a cenógrafa local Margarida Rache, e ela aceitou participar porque apoia movimentos ambientais como Rio Grande Quer Verde, né? Então imagino que essa senhora seja uma excelente cenógrafa para fazer uma coisa disso aqui que
Vamos lá, né? Tem cenografistas aí de peças infantis de teatro na escola que fazem coisas melhores do que isso, né? Então aí ele pontuou que a obra não teve custo nenhum para a universidade. Uau, sério, não me diga que isso aqui não custou absolutamente nada. Quem diria? Um monte de porcaria dessa realmente não deveria ter custo nenhum de fato, né? E o intuito dessa obra seria discutir principalmente impactos da destruição florestal, como a mortalidade em função da destruição das matas e das guerras, tá? O que tem a ver com crianças abortadas aí nessa história? Não faz muito sentido, né? Mas aqui, olha só, é claro que o cara tratou logo de falar que foi fake news, o pessoal distorcendo o sentido e tudo mais, ausência de debate, né? Sendo que uma pessoa que estuda lá, que esteve presente lá, entendeu a mesma coisa que eu e você entendemos nessa história aqui, né? A Margarida Hashi, que é a artista lá do Rio Grande do Sul mesmo aí, deu entrevista também para a Gazeta do Povo, dando a sua parte, a sua posição sobre essa história. Ela falou que ficou surpresa com a repercussão dessa sua obra aí, e a intenção dela era exatamente o contrário do que aconteceu. Sou uma defensora da vida, ela disse aí, e a intenção seria alertar para a necessidade de o ser humano cuidar do meio ambiente para que a vida continue. Então ela disse o seguinte: estamos vivendo um momento de muita agressividade e violência, não só contra os seres humanos, mas contra a natureza, e não posso separar o homem da natureza, pois o homem é fruto dela. Existe uma interdependência, ok. E as crianças penduradas de cabeça para baixo nas árvores, onde entram nessa história? Ela explica aqui que essas crianças tinham o intuito de demonstrar que as crianças, assim como todo ser humano, podem morrer se a natureza deixar de existir. Essa violência contra a natureza reverbera no ser humano. Pontuou repetindo que sua intenção era falar da vida. Não acho errado ter interpretado como aborto, mas esse assunto nunca passou pela minha cabeça. Você jura mesmo, né, que você fez isso aqui e não passou em nenhum momento que isso aqui pudesse representar o aborto em alguma forma, né? Porque vamos lá, se a intenção dela era mostrar a interdependência entre a natureza e o ser humano, como o ser humano agredindo a natureza poderia representar a morte, existem milhões de formas de você fazer isso de maneira compreensível, de maneira que as pessoas vejam a obra de arte e entendam o significado. Certamente você já pensou em algo do tipo aqui enquanto a gente está conversando nesse vídeo, né? Você pensou em formas de demonstrar isso que ela falou, sem ser com um monte de bonecos pendurados de cabeça para baixo, dentro de um tecido vermelho que lembra, sei lá, uma placenta, com um tecido espalhado por aqui que vai se enrolando nessa árvore, que lembra um cordão umbilical. Tudo aqui se refere à gestação, olhando bebê. Lembra a gestação em primeiro lugar? Esse tecido vermelho lembra uma placenta? Esse troço espalhado aqui lembra um cordão umbilical, até pelo próprio caráter dele, meio viscoso, né? Meio enrolado assim. Tudo isso lembra a gestação, e as crianças colocadas de cabeça para baixo dessa forma aqui lembram crianças mortas, não tem o que dizer, né? Então, somando tudo ali, fazendo a somatória dos itens, é uma árvore de abortinhos, conforme a menina que escreveu, ela entendeu perfeitamente o que há para se entender. E no final das contas, se o interesse dessa mulher aí, dessa cenógrafa, era dar um recado sobre a interdependência do homem e da natureza, ela falhou miseravelmente nisso aí. A verdade precisa ser dita. Todo mundo entendeu a coisa como sendo uma propaganda do aborto, um incentivo ao aborto, uma obra abortista dentro de uma instituição aqui. E não seria novidade nenhuma uma instituição pública ter um incentivo ao aborto de uma forma tão descarada dentro de suas dependências, né? Provavelmente, a minha opinião é a seguinte, aqui é só a minha opinião. Ela queria fazer exatamente isso aqui como um incentivo ao aborto. Depois que a coisa deu muito ruim, ela mudou totalmente o discurso, porque o que ela falou não bate absolutamente nada com isso que nós estamos vendo aqui. Agora, de forma geral, a exibição artística, ainda que sendo um incentivo ao aborto, é absurdamente ruim, feia, de mau gosto, de péssima qualidade. Como esse pessoal gosta de adorar o feio, o repugnante, o desprezível, aquilo que não enche os nossos olhos. No final das contas, a arte, de forma geral, principalmente nesse setor público, aí, nesse setor acadêmico público, tem caminhado cada vez mais nesse sentido, de você atingir um patamar
de feiura que nunca antes foi visto na história humana. Me diga se você precisa ser um artista para você colocar uma árvore, um galho seco aqui que está dentro de um pote de areia ou qualquer coisa do tipo aí, colocar umas bonecas dentro de uns pedaços de tecido vermelho, amarrar isso de cabeça para baixo e depois esticar um outro tecido aqui, ou outro material qualquer, ao longo de um corredor. Qualquer um tem essa ideia, qualquer um faz isso aqui. Você não precisa ser um gênio, um grande artista para ter um desempenho medíocre desse tipo aqui. O que nós temos cada vez mais é um espaço dado não apenas ao incentivo a coisas ruins, a coisas danosas, prejudiciais, como o aborto, mas também um espaço sendo dado para pessoas sem talento, pessoas sem capacidade artística alguma. O nosso país está repleto de bons artistas, de pessoas que têm uma capacidade técnica, inclusive, mas artística também, muito acima da média. Porém, essas pessoas não têm espaço no nosso país, infelizmente. O que nós vemos é cada vez mais coisas repugnantes desse tipo sendo endeusadas, tendo espaço, inclusive em muitos casos, parece não ser o caso aqui, mas em muitos casos, ganhando dinheiro ainda por cima. Totalmente desprezível essa exibição artística aqui, e repugnante também a explicação que eles deram para o que é essa obra de arte, né? Faça-me o favor, ninguém caiu nesse lero-lero, nessa bobajada toda que eles falaram. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.